Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Oremos. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude e como só podemos existir em vós. Fazei-nos viver segundo a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quinta-feira da primeira semana da Quaresma, e hoje o tema é sobre a vida de oração. A oração que compõe um dos três pilares para a vivência quaresmal. Lembrando que a oração é um conteúdo que nos ilumina para aquilo que Deus quer. É interessante a oração que nós acabamos de rezar, porque vai dizer assim: dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude. Então, a verdadeira oração nasce de um coração que tem uma reta intenção, que pensa de uma forma direita, né? Que tem os seus pensamentos endireitados, a sua postura endireitada, porque o Senhor, neste tempo quaresmal, quer nos tirar da inclinação. A palavra inclinação, o que é? Aquilo que é torto, aquilo que nós estamos mais vergados, e quer nos endireitar para que nós nos mantenhamos em pé. Uma pessoa inclinada é uma pessoa que não consegue ficar em pé. Nós somos chamados para ter um coração endireitado, para ter uma alma que nos leva para Deus, ereta, que caminhamos, que fiquemos em pé para continuarmos essa vivência do mistério da ressurreição em nós, uma vida nova, passada pelo sofrimento, mas que se renovou, tirando do sofrimento a comparação da fênix, diante das provas do fogo, ressurgiu. Como nós devemos aprender a ser uma fênix, né? Lembrando aqui a figura de Esther, na primeira leitura, que fez uma oração tão bonita, sabendo que o seu povo, o povo que lhe fazia parte, estava passando por um grande perigo, então ela reza. É interessante porque são duas posturas importantíssimas aqui de Esther, que nós devemos aprender quando reconhecemos quem é Deus na nossa vida, quando nós nos refugiamos a Ele. A primeira é que ela se prostrou por terra. O prostrar-se por terra significa ela reconheceu quem ela era. Ela sabia do pó que ela foi feito, do pó que ela retornaria. Ela sabia que diante de Deus essa prostração estava aqui admitindo que sem a tua presença, Senhor, não sou nada. Eu sou impotente para resolver essa situação. Eu sou muito frágil para tomar qualquer decisão. Eu preciso de ti. Por isso que eu me prostro. E quem se prostra diante de Deus se reergue em meio às dificuldades. Eu quero repetir de novo essa frase. Quem se prostra diante de Deus se reergue diante das dificuldades, em meio às dificuldades. E o segundo ponto é que ela faz oração, ela faz a petição a Deus, citando os pais, os primeiros pais, citando aqui o bojo histórico, por isso que é uma oração rezada com a igreja, né? Com uma história de fé, com uma profissão de fé, a quem o Senhor se revelou por primeiro. Então, nós nos prostramos diante de Deus, porque reconhecemos o nosso nada e somos insuficientes e não sabemos o que fazemos, meus irmãos, sem a sua presença. E depois a oração que nós carregamos vem da nossa profissão de fé. É a fé que nos dá a graça para rezar, é a fé que nos dá o conteúdo, é pela fé que nós fazemos a experiência da verdadeira imagem de Deus. E assim nós podemos viver as três posturas que o próprio Evangelho hoje vai nos indicar, né? Porque a fé que eu sou chamada a viver aqui, Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 12, me convida como esta obra inacabada das mãos de Deus, que me reergue, que através da oração continua construindo em mim aquilo
aquilo que Ele quer fazer, a solicitude do seu amor. Ser solícito é ser disponível. Então, quanto mais eu sou solícito para aquilo que Deus quer, mais eu vou aprender a ser solícito, enxergando o que o outro necessita. Então, são 3 posturas. Primeiro, meus irmãos, a primeira postura é o quê? Pedir. Temos que pedir ao Senhor. Quem pede, nos será dado. O pedir, a oração da petição significa um filho que vê que necessita, que não tem tudo, mas que precisa e ele reconhece que o que tem vem de Deus. A petição está na área material e na área espiritual. Como nós devemos pedir para nos converter. É uma oração que nós devemos fazer diferente nesse período. Pedir para a nossa conversão. Pedir para termos o céu. Será que eu, na minha vida de fé, eu peço para ter o céu? Ou será que ainda esta oração me causa um medo? E aí eu fico pedindo coisas materiais que são importantíssimas. Eu fico pedindo seguranças desse mundo, mas, meus irmãos, cá entre nós aqui, é necessário que nós aprendamos a rezar, tendo em vista a mudança da mentalidade. Uma mentalidade convertida, ou passando por um processo de conversão, de uma metanoia que busca o céu. Então, nós temos que buscar o céu. E como eu vou buscar esse céu? Pedir esse céu? Procurar. Então, procurar será achado. O nosso primeiro destinatário da oração não é procurar o que nós queremos, mas é procurar onde está Deus. É ir no mais profundo do nosso coração e enxergarmos Deus. Então, antes de querer buscar qualquer coisa, eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que procurar Deus, e quem procura Deus encontra-o como tesouro. Agora, quem quer buscar outras coisas, fica muito mais perdido. E por fim, meus irmãos, batei. Essa palavra batei significa persistência, perseverança. Como nós lembramos aquilo que vai dizer o livro do Apocalipse, que ele chegará à porta e que irá bater, e aquele que acolhê-lo irá cear, fará festa, um banquete, né, porque o acolheu. Então, meus irmãos, oração significa batemos, né, na porta do coração de Deus. Este bater significa confiança, persistência. Muitas vezes somos até importúnios com Deus, mas Deus não para na nossa importunação. Aliás, a importunação leva-nos uma experiência da verdadeira imagem que ele traz, que é a imagem de Pai, que nós o contemplamos à vista do seu Filho Jesus. Por isso que, pela importunação, os corações podem mudar. Pela importunação, pela perseverança, até o pai pode dar coisas boas, ao ponto que Jesus continua aqui dizendo que, mesmo que os pais sejam, muitas vezes, ruins na maneira de dar, não que eles são ruins, né, não, mas que eles possam vir a ser, né, a serem ruins no pedido dos filhos, o Pai do céu sempre dá aquilo que eles estão pedindo, principalmente, meus irmãos, a graça do Espírito Santo, porque quando nós estamos abertos a esta graça, nós enxergamos o que precisamos, nós temos o discernimento daquilo que é o valor de fé em nossas orações, e a nossa própria oração é purificada ao ponto de nos amadurecermos e entender de fato o sinônimo da oração na vida cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira, e assim é o dia em que nos aproximamos para pedir, procurá-lo, buscá-lo e bater na porta de seu coração.